Eu sou Paloma Barbosa dos Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. Tenho como orientador e participante deste estudo o professor doutor Alcindo da Silva Martins Júnior. O tema deste relato de experiência é a percepção dos alunos marajoaras de ensino fundamental sobre o ensino remoto em tempos de pandemia do Covid-19. Este trabalho apresenta a percepção dos alunos quanto ao ensino de ciência em tempos de pandemia, vivenciado durante a disciplina Estágio Supervisionado 1 do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. E diante desse período pandêmico, o ensino remoto foi a principal estratégia adotada por instituições de ensino para tentar sanar a falta do ensino presencial. E com base nisso é que nós iremos realizar este estudo. Os objetivos desse relato de experiência são: geral, relatar a realidade dos alunos do ensino fundamental de uma escola pública durante o ensino remoto emergencial, quanto ao acesso e ao uso de ferramentas virtuais no ensino de ciências. Como objetivos específicos, nós temos conhecer a realidade dos alunos quanto ao acesso à internet e às ferramentas virtuais, e também identificar as dificuldades dos alunos durante o ensino remoto em relação ao ensino de ciências. Os procedimentos adotados. O presente estudo foi realizado em uma escola pública de ensino fundamental do município de Soure, localizado no estado do Pará, no qual eu sou professora titular da turma que foi realizado o estudo. Os participantes foram 30 alunos do 9º ano do ensino fundamental. Como instrumento de coleta de dados, nós utilizamos um questionário em formato eletrônico, gerado pela ferramenta Google Forms, contendo 8 questões abertas e fechadas, referentes à visão dos alunos sobre o ensino remoto. Sua aplicação ocorreu em maio de 2021, onde o link do formulário foi enviado pelo grupo de estudo desses alunos pelo aplicativo do WhatsApp. Os dados obtidos, eles foram analisados por meio da abordagem qualitativa. Os resultados eles foram organizados com base em 2 tópicos, O primeiro, mencionando sobre a realidade dos alunos quanto à internet e às ferramentas digitais, e o segundo é sobre as dificuldades dos alunos durante o ensino remoto. Então, aqui vamos primeiramente falar sobre a realidade dos alunos quanto à internet e às ferramentas digitais. Então, a gente observou que desses participantes, mais de 70% deles moram na zona urbana, E por morarem na zona urbana, a gente acredita que eles possam ter esse acesso e conhecer melhor essas ferramentas virtuais. 23% desses alunos, eles afirmaram não terem acesso à internet, devido eles viverem na zona rural, Geralmente, nessas localidades, é muito difícil o acesso à internet e muitas vezes até é difícil haver o sinal de alguma operadora. Observamos também que 83% desses alunos não tinham conhecimento quanto à utilização de recursos virtuais ou acesso à internet. Então, foi a partir da proposta desse ensino remoto, que a instituição de ensino iniciou suas atividades, foi que esses alunos começaram a conhecer e ter acesso. E com muitas dificuldades, nós observamos no início que esses alunos apresentaram. As principais ferramentas digitais que foram utilizadas na escola durante esse período foi a ferramenta WhatsApp, no qual
a coordenação pedagógica criou grupos específicos para cada turma, no qual nós, professores, teríamos o contato mais direto com esses alunos e também alguns momentos com aulas pelo Google Meet, né? Dessas ferramentas, né, o que obteve mais sucesso foi o WhatsApp, né? Apesar das dificuldades de acesso e muitas vezes conexões, a gente conseguiu ter algum retorno. Porém, com o Google Meet, 90% dos alunos não conheciam e não tinham prática para utilizar essa ferramenta. Então, quando a gente propôs atividades pelo Google Meet, foi bem difícil a participação deles, né? Muitas vezes pela falta de conhecimento de utilização dessa ferramenta e também a principal dificuldade deles foi a conexão com a internet, que foi muito prejudicial nesse momento das aulas pelo Google Meet. Em relação às dificuldades dos alunos durante o ensino remoto, né, um dos pontos que mais se destacaram foi a questão da conexão à internet, né, que apesar da maioria dos alunos viverem no ambiente urbano, mesmo assim, ainda foi muito difícil essa conexão, esse acesso à internet. Outro ponto que a gente identificou foi a questão da compreensão do conteúdo sem explanação do professor. Vários alunos indicaram, né, essa dificuldade de estudar sem ter o professor ao lado ali naquele momento para sanar as principais dúvidas. Outro ponto mencionado pelos alunos foi não se sentirem à vontade para tirar as dúvidas ou orientações pelo grupo do WhatsApp, né? Apesar da gente incentivar a todo momento essa participação deles, tanto no grupo quanto no privado, mesmo assim, eles ainda se sentiram intimidados na questão da utilização dessa ferramenta virtual. E nossas considerações finais, né? Então, neste estudo ficou perceptível que o ensino de ciências na região Marajoara vem enfrentando muitos desafios, né? E o principal deles foi a questão do acesso à internet, né? A Ilha de Marajó, ela fica localizada no estado do Pará, é considerada a maior ilha fluvio-marinha do mundo e é composta por 17 municípios, né? Sendo Soure um dos municípios que compõe esta ilha e é onde foi desenvolvida essa pesquisa. Também observamos que a pandemia ela ampliou as desigualdades quanto ao acesso à educação e, consequentemente, ao ensino de ciências, né? Então, como a gente já abordou anteriormente, né, a principal dificuldade neste período foi a questão do acesso, né? E foi um dos maiores desafios que os alunos dessa região marajoara enfrentaram. E aí ficou bem nítida, né, essas desigualdades que ocorrem em relação à nossa educação. E aí a nossa pesquisa, a gente faz algumas sugestões, né? Fica aí a sugestão que haja mais investimentos na infraestrutura das escolas, né? Principalmente em relação ao suporte tecnológico, né? Que atualmente é o que vem mais sendo utilizado, né? Nas nossas aulas. Também a questão das formações continuadas aos professores, né? Muitos professores tiveram dificuldades nesse momento de pandemia, né? Em relação à utilização desses recursos, né? Muitos, por conta própria, né, se realizaram formações para saberem utilizar essas ferramentas. Também podemos mencionar aqui a questão da família, né? A importância da família, né? Na educação dos seus filhos, né? Principalmente neste momento de pandemia, foi muito importante essa participação ativa da família junto aos professores para que esses alunos conseguissem, né, receber um pouco do que nós preparávamos para eles, entre outras sugestões, né, que a gente
aqui vem abordar nesse estudo são essas.